Quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo? Questão de altíssimo nível isso aqui, não é verdade, pessoal? Então, a situação é essa aqui, pessoal. Existe um triângulo equilátero de lado 8 e um retângulo contido nesse triângulo equilátero, de tal forma que a base desse retângulo está sobre o lado, né, um dos lados do triângulo equilátero, e mais, esse retângulo possui área máxima. Está pedindo para a gente determinar as dimensões desse retângulo. Então tá, vamos supor que as dimensões desse retângulo sejam x e y, né? X e y. Base do retângulo x, altura do retângulo y. Muito bem. Como é que a gente calcula a área, pessoal? A área de um retângulo. A área de um retângulo é o produto de sua base pela altura, né? É x vezes y. Então a área é x vezes y. Muito bem. Eu preciso agora obter uma relação envolvendo x e y a fim da gente obter a área somente em função de x ou somente em função de y. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, olha só. Considere esse pontinho aqui, olha só. Esse pontinho aqui, o ponto médio desse lado, né, da base do triângulo. Esse pontinho, ponto médio da base do triângulo. Tendo em vista que o triângulo é equilátero, esse pontinho aqui também é um ponto médio da base do retângulo, tá bom, pessoal? Portanto, raciocina comigo, ó. Tudo isso aqui é 4. Por que é 4? Porque o lado do triângulo mede 8. Então aqui é 4. Esse pedacinho aqui vai ser o quê? A metade da base do retângulo, x sobre 2. Portanto, essa diferença aqui, olha, daqui até aqui, vai ser 4 menos x sobre 2. Vou repetir para você. Tendo em vista que o triângulo é um triângulo equilátero, esse pontinho aqui, ele é o ponto médio da base do triângulo e ponto médio também da base do retângulo, tá bom? Portanto, esse pedacinho aqui vai ser x sobre 2 e tudo isso aqui é 4. A diferença vai ser o quê? 4 menos x sobre 2. Excelente. Bom, agora vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui, pessoal. Ó, esse triângulo retângulo aqui, tá? Esse aqui pequenininho, tá bom? Esse ângulo vai medir 60 graus. Por que é 60 graus? Porque o triângulo é equilátero, não é verdade? O triângulo é equilátero, esse ângulo mede 60 graus. Bom, olhando para esse triângulo retângulo menorzinho, o que a gente enxerga? Um ângulo de 60 graus. Em relação a esse ângulo de 60 graus, o y é o cateto oposto, o 4 menos x sobre 2 é o cateto adjacente. O que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Portanto, você vai escrever lá o seguinte: tangente de 60 vai ser igual a quê? A y sobre 4 menos x sobre 2, tá bom? Tangente de 60, cateto oposto y, cateto adjacente, 4 menos x sobre 2. Tá lá. Qual é o valor da tangente de 60? Tangente de 60, pessoal, é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a y sobre 4 menos x sobre 2. X sobre 2. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado agora? Ó, primeiro nesse sentido, 1 vezes y dá y, igual. Agora nesse sentido, raiz de 3 vezes 4 vai dar 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes x sobre 2, vai ser o quê? Raiz de 3, x sobre 2. Excelente. O que eu consegui aqui? Eu consegui expressar y em função de x. Portanto, agora eu vou voltar para a área, tá? Onde tiver y, eu vou colocar esse valor aqui, tá? Então fica assim, ó, a área vai ser o x vezes o y, que é 4 raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2, x. Excelente. Vamos fazer o distributivo agora? A área é igual. Vamos pegar aqui primeiro a x, que multiplica menos raiz de 3 sobre 2x. Vai ficar o quê? Menos raiz de 3 sobre 2, x ao quadrado. A ideia é a gente formar uma função de segundo grau. Agora, x que multiplica 4 raiz de 3 vai ser o quê? 4 raiz de 3x. 4
raiz de 3x. Excelente. Bom, agora vê se você concorda comigo, pessoal. Tendo em vista que esse retângulo tem área máxima, o x que vai te dar essa área máxima é o x do vértice, porque a gente tem aqui a função do segundo grau, não é verdade? Vou repetir para você. Tendo em vista que o retângulo tem área máxima, a área do retângulo é a maior possível, o x que vai te dar essa área máxima é o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Lembra da fórmula do x do vértice? O x do vértice é menos b sobre 2a. Ou seja, o x vértice vai ser igual a menos b. Ó, o parâmetro b é 4 raiz de 3. Então, menos 4 raiz de 3 sobre 2a. Ou seja, duas vezes essa quantidade, né? Duas vezes o menos raiz de 3 sobre 2. O parâmetro a aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Bom, olha só, o menos com menos vai dar mais, né? O sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação, então menos com menos dá mais. Esse 2 com esse você pode simplificar. E esse raiz de 3 com esse aqui você também pode simplificar. Vai sobrar o quê? 4. Excelente. O que vai ser esse 4, pessoal? O 4 é a base do retângulo. Excelente. Eu quero as dimensões, né? As dimensões do retângulo são a base, x, e a altura, y. Observe que eu não quero a área máxima, não quero o valor da área máxima. Eu quero as dimensões. As dimensões são x e y. O x do vértice é a base do retângulo, tudo bem? Para eu calcular o y, né, a altura do retângulo, você volta para essa informação aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Y vai ser igual, agora no lugar de x você coloca o 4, vai ser 4 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes, no lugar do x você coloca 4 sobre 2. O que vai ser isso? Isso vai ser 4 raiz de 3. 4 dividido por 2 dá 2, então menos 2 raiz de 3. E 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, isso dá 2 raiz de 3. Centímetros, tá, pessoal? Tudo aqui é centímetros aqui e centímetros aqui, tá bom? Então, as dimensões do retângulo em questão são 4 e 2 raiz de 3. Possui base 4 e altura 2 raiz de 3 centímetros.